Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 5 de abril e com os seguintes destaques. A Copa Libertadores da América com as estreias dos portugueses Vitor Pereira no Corinthians e Paulo Souza no Flamengo. Flamengo que ainda não tem confirmado o seu jogo no Peru contra a equipe do Sporting Cristal, devido ao estado de emergência no país. Os principais campeões dos estaduais Brasil afora. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Após liminar e atraso, Conselho do Cruzeiro aprova condições impostas por Ronaldo para adquirir a SAF do clube. Aqui na Europa, a Champions League com o Benfica recebendo o poderoso Liverpool da Inglaterra. Isso e muito mais nessa edição do PB Desporto e, é claro, o bate-papo do PB Desporto com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, analisando esse momento conturbado do Flamengo após perder mais uma final, dessa vez para o Fluminense no Estadual do Rio, como também Abel Ferreira, o português técnico do Palmeiras, cada vez mais consolidado no clube. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Agora é a hora do nosso bate-papo. Daqui a pouquinho, lembrando, teremos mais informações da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Champions League, futebol feminino e muito mais. Mas, meu caro Jorge Moraes, você aí, Maceió, Alagoas, o primeiro assunto que eu quero abordar com você nesse bate-papo é sobre esse momento do Flamengo. Flamengo que nas últimas competições que foi a decisão, não venceu, mesmo todos cientes que o Paulo Souza chegou para fazer uma reformulação no Flamengo, colocando o seu estilo de jogo. Bastou ter uma final de estadual, que é uma pré-temporada, para já começarem as críticas após mais um vice-campeonato. Como é que você analisa esse momento do Flamengo, hein, Moraes? Um abraço. Olá, Antônio Júnior, um abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Não é só no Flamengo, viu, Júnior, que ser vice-campeão não traz nenhuma alegria, não dá nenhuma satisfação o clube que é vice-campeão no seu campeonato estadual. Provavelmente em São Paulo, o torcedor do São Paulo está também muito chateado, e do jeito que perdeu 4-0 para o time do Palmeiras e perdeu o título, depois de ganhar o primeiro jogo por 3-1. Também Minas Gerais, onde a gente teve aí um resultado já esperado, que era o título ficar com o Atlético Mineiro, e o Cruzeiro, que foi derrotado, foi vice também, está reclamando porque foi vice. Agora, eu concordo que você, como o melhor time do Rio de Janeiro, como um dos melhores times do Brasil, você não ganhar o campeonato do Rio de Janeiro é realmente de se lamentar muito mais. Ser vice não é agradável para ninguém. Vice, o torcedor não quer nem ouvir essa palavra. É por isso que há o confronto, há a briga, porque o torcedor, ele não aceita, ele só quer o título. Se não for o título, para ele, até antes, saindo da competição, ele se dá mais satisfeito com relação a isso aí. É por isso que o ambiente no Flamengo hoje não é nada agradável, nem no âmbito da torcida, nem o ambiente interno, porque os jogadores e a comissão técnica e a diretoria, todos apostavam no título para o Flamengo. Mas o Fluminense foi lá, ganhou o primeiro jogo por 2-0, tinha vantagem, foi para o jogo, ficou no empate de 1-1, perdeu um pênalti, enfim, terminou
o título ficando com o time do Fluminense. A temporada 2022 para o Flamengo é que é uma temporada ruim, com um time que é caro e um dos melhores do Brasil, viu, Júnior? Moraes, ninguém gosta de ser vice-campeão, né? Qualquer equipe que vai a uma final pensa em conquistar o título. Só que no caso do Flamengo, a repercussão que teve essa derrota, né? Empatou o segundo jogo, perdeu o primeiro para o Fluminense, aí vem tudo aquilo, o Flamengo é o time mais forte, a própria mídia colocando como esse tetracampeonato ser fundamental para o Flamengo, seria o primeiro tetracampeonato. Todo mundo esquece que o Paulo Souza está começando o trabalho, né? Tem pouco mais de 3 meses à frente do Flamengo, e essa questão da pré-temporada ela é esquecida, né? O torcedor mesmo começa a cobrar, a querer que o Flamengo vença tudo, e esquece que é preciso tempo para o Paulo Souza dar resultado à equipe. Isso depende se ele tem erros também, é claro que qualquer trabalho você tem erros e acertos, mas enfim, um momento complicado do Flamengo após perder o título do estadual para o Fluminense. Para você no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Borges, como é que você avalia esse momento no rubro-negro do Carioca? Antônio Júnior, Jorge Moraes e seguidores do PB Desporto. Faltou ao Flamengo, à sua diretoria e em especial ao seu departamento de futebol, um detalhe simples: transparência. O que foi dito a Paulo Souza e a sua comissão técnica na contratação em Portugal, fim de dezembro do ano passado, foi de que eles estariam aqui com uma finalidade precípua, a de reformular o elenco do Flamengo, em parte envelhecido, que deu grandes vitórias, grandes conquistas, que estão todos os jogadores de 35, 36, 37 anos nas galerias da história rubro-negra, mas que não tem mais aquela condição da titularidade absoluta. Podem até compor o elenco, alguns deles, mas não podem mais ser titulares absolutos para arcar com o peso de uma temporada de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, com a grande responsabilidade de superar os desencantos de 2020, em parte, e 2021. Isso não foi dito ao público, que continua cobrando e ainda esperando pela ressurreição de Jorge Jesus e pela era de 2019, que já é página virada. E o treinador disse isso e ninguém desmentiu. Infelizmente no Brasil é assim. São tomadas medidas em off, medidas capitais, mas ao grande público interessado nada é comunicado. Faltou comunicação, transparência, a grande torcida de 42 milhões de adeptos do Flamengo, de que a chegada de Paulo Souza tinha por objetivo promover uma radical reformulação no elenco rubro-negro. E por conta disso, os insucessos previsíveis ocorreram. Esse último agora com a perda do tal Campeonato Carioca, que não vale coisíssima nenhuma, e que implicou uma crise, de repente, com um clube que começa nesta terça-feira sua participação na temporada continental, jogando fora de casa em Lima contra o Sporting Cristal, e sem alguns dos seus principais jogadores por contusão. Essa é a dura realidade do Flamengo. Faltou transparência à direção do Flamengo, ao seu departamento de futebol, para dizer ao público de que teria que haver tempo para um processo de reformulação que geraria, claro, desgastes com inconformações, com insatisfações, mas amplamente necessário esse processo para o clube enfrentar a grande temporada, inclusive de cobranças de sua imensa torcida, para a reconquista, aí sim, dos loiros de 3 anos atrás. Infelizmente, o Flamengo faz como acontece no Brasil, enfim. As coisas ocorrem sem transparência e depois vêm as cobranças. Agora vamos aguardar os resultados. E o treinador e sua comissão técnica, sem dúvida, estão em xeque. Exatamente quando eles são os menos culpados nesse imbróglio todo.
É isso aí, Antônio Júnior. Transparência, essa é a palavra, Antônio Manuel Góes. Faltou transparência no Flamengo. Eu diria que tem faltado, né? Porque se um treinador ele é contratado para fazer uma reformulação no elenco, você tem que dar tempo. Você não pode colocar o estadual como uma prioridade. Isso é coisa de torcedor. O torcedor chega lá e exigir o tetracampeonato, o tão sonhado tetracampeonato, como se o estadual fosse uma Copa do Brasil, um Brasileiro ou uma Libertadores, é demais. Ainda mais no início de trabalho. Eu já coloquei aqui a minha posição, eu sou contra o estadual, respeito quem defende, mas os estaduais, primeiro, o nível técnico é muito baixo, né? Você perde tempo ao invés de focar apenas em preparar a equipe para as competições principais, e ainda tem essa, né, que o torcedor não aceita, porque qualquer campeonato para ele, o time tem que ganhar, acabou e pronto. Aí gera toda essa confusão. Mas para você, aí em Maceió, Alagoas, meu caro Jorge Moraes, já mudando para o segundo assunto, que é o Abel Ferreira no Palmeiras, já consolidado no Alviverde Paulista. Eu, quando citei, né, que ele era o treinador mais vencedor, foi justamente em cima de tantas conquistas, né, do Abel Ferreira com o Palmeiras. Como é que você vê o desempenho do Abel mais do que consolidado, reafirmo, na equipe do Palmeiras, hein, Moraes? Júnior, eu não tenho a menor dúvida que o Abel Ferreira, ele é o principal produto que tem hoje dentro do Palmeiras. O Abel, com a chegada dele ao clube paulista, ele conseguiu transformar aquele ambiente muito melhor, para um ambiente muito melhor. E é por isso que o título conquistado por ele, ou os títulos conquistados pelo Palmeiras, sob o comando do Abel Ferreira, eu dedico ao Abel esses resultados. Porque dentro de campo, o Palmeiras ele tem condições de ganhar e perder, porque ele é um time bom, é um time caro, mas não é imbatível. Mas ele se torna um time imbatível por conta do seu treinador, o Abel Ferreira. O Abel, que ele entra na história do Palmeiras por ser o quarto técnico com o maior número de conquistas. Primeiro é o Luxemburgo, o segundo é o Oswaldo Brandão, o terceiro é o Luiz Felipe Scolari, e ele é o quarto técnico de títulos no Palmeiras. Agora tem um detalhe: o que ele conquistou em 2 anos e os títulos que ele conquistou, como Libertadores da América e por aí vai, eu acho que é muito mais o que ele conquistou, é muito mais valioso, porque isso aconteceu em apenas 2 anos, do que a soma dos anos do Luxemburgo, do Filipão, do Oswaldo Brandão à frente do time do Palmeiras. O período foi muito maior. Então, por isso que, para mim, é de uma importância impressionante o que vem fazendo o Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, à frente do time do Palmeiras. Em tão curto tempo, com tantos títulos importantes conquistados, viu, Júnior? Moraes, quando eu até coloquei para você, né, que em off, né, que o Abel Ferreira era o maior vencedor do Palmeiras, essa afirmação minha se baseou na importância dos títulos que o Abel Ferreira conquistou no Palmeiras. 2 Libertadores, é bom deixar claro, mais a Copa do Brasil, uma Supercopa Sul-Americana recentemente como estadual no último final de semana, e ainda mais em tão pouco tempo, né? Pouco mais de 1 ano e meio. Ou seja, o Abel Ferreira de fato está consolidado no Palmeiras, mais do que consolidado, né? São 5 títulos importantes, e você pode questionar se gosta ou não desse estilo do jogo do Abel, é reativo e tudo mais, mas só que o Palmeiras, além de ter feito bons jogos recentemente, como foi esse 4-0 em cima do São Paulo, é um estilo de jogo vencedor. O Abel tem todos os méritos. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, como você analisa
mais uma conquista do Abel Ferreira, mais do que isso, né? A história do Abel Ferreira no Palmeiras. Queiramos ou não, a par da história de Felipão, Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo e outros que conquistaram muitos títulos da história do Palmeiras, a mais significativa passagem até aqui é a de Abel Ferreira, o jovem treinador português, de uma carreira como dirigente técnico relativamente curta, simplesmente em pouco espaço de tempo conquistou 2 Libertadores, 2 torneios internacionais, uma Copa do Brasil, Campeonato Paulista disputado com muita dureza, e chegando com a equipe já reformulada, é bom que se diga, com a contratação de outros e a despesa de outros, há um patamar agora que o coloca neste momento como a melhor equipe do futebol brasileiro. Dentro de uma realidade que disputou contra um São Paulo renascido das cinzas e dirigido por Rogério Ceni, que foi eleito o melhor treinador da temporada paulista estadual. E de adversários difíceis como Corinthians, Bragantino e Santos. Abel Ferreira, gostemos ou não do seu estilo de jogo, dito por alguns reativo de defesa fechada e de velocidade, mas ele incorporou suas ideias, aceitas absorvidas pelo elenco palmeirense, e só tem conquistado vitórias, afora a perda previsível do Mundial de Clubes contra o Chelsea. Abel Ferreira, 42 anos, é a grande realidade como treinador do futebol brasileiro, Antônio Júnior. Verdade, Antônio Manuel Góes. O Abel Ferreira, um treinador que chega, ele é um treinador ainda novo, né? Trabalha só há poucos anos, não tem uma experiência como os treinadores, digamos, mais renomados do futebol, tanto no Brasil como aqui em Portugal, ele como português, mas mostrou o quanto que é profissional. Ele tem um time na mão, os jogadores seguem a risca o que ele determina. Você vê que ele criou de fato, né, um ambiente muito favorável, e eu acho que isso pesa, que influencia muito, né? Até o Moraes falou isso, é um ambiente que o Abel trouxe, levou para o Palmeiras. Positivo, sempre acreditando, trabalhando a sério, e o Palmeiras está aí, né? Com tantos títulos, hoje, sem dúvida alguma, um dos principais times do futebol brasileiro. O Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Marcelo Lagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E acredite se quiser, Marcos Braz, um dos homens fortes do futebol do Flamengo, aliás, um homem forte do futebol do Flamengo, afirmando na última segunda-feira, diante da pressão das organizadas do Flamengo, que ele irá permitir uma reunião dos chefes de torcidas organizadas do Flamengo com os jogadores do elenco. O detalhe é que você fazer uma reunião com o torcedor é algo surreal. O torcedor ele tem que apoiar ou criticar o time nas arquibancadas, nos jogos. Mas ele pode fazer o que quiser, claro, sem agressão, é óbvio, né? Mas você pode se manifestar ali como a democracia permite. Agora, fazer reunião é algo surreal. Ah, mas já teve isso em outros clubes. Teve. E foi um absurdo, né? Tem até uma cena que nós disponibilizamos aqui em uma das edições do PB Desporto, de uma reunião, entre aspas, de chefes da torcida do Goiás com os jogadores. Foi uma cena patética, né? Os tais chefes de torcida falando, né? Ah, vocês têm que jogar assim, nós não admitimos isso e aquilo. Em que mundo nós estamos, gente? Isso é um absurdo. Como é que um clube que, apesar de algumas atitudes equivocadas e para lá de que mereceram as críticas com relação ao lado humano mesmo, né, que o Rodolfo Landim, os dirigentes do Flamengo tiveram
com relação àquela questão dos meninos do Ninho e outras mais, né, mostrando insensibilidade, enfim. Mas o clube, na sua questão, na sua parte administrativa, é um exemplo. E como é que um clube que quer ser grande de fato, quer ser cada vez maior, o Flamengo já é gigante, 42 milhões de torcedores, aceita, né, vem essa pressão dos tais torcedores, né, no aeroporto do Galeão. Nossa Antena está disponibilizando para vocês essas fotos. Aí os torcedores pressionando, né, tiveram até reunião com o chefe da segurança do Flamengo e dizendo, né, em alto e bom som, que nós viemos aqui no amor, mas se o negócio, se não atender a gente, vai virar guerra. E depois saíram cantando, né? Isso aqui vai virar um inferno. Isso não existe, gente. Entendeu? Agora a culpa disso tudo, eu volto a dizer aqui, é desses tais torcedores do Flamengo com conteúdo na internet, dizendo, querendo ditar as novas do Flamengo, xingando, né, os jogadores, né, muitos deles trabalhando no setor de imprensa. Onde é que a gente viu isso? Torcedor no setor de imprensa. Porque ele tem o diploma de jornalista, e daí? O jornalismo é muito mais que isso, é ética, né? São as suas atitudes. E alguns lá, não vou nem falar o nome aqui que não vale a pena, né? Mas um lá todo fortão, dizendo que, não, porque isso aqui é uma vergonha no setor de imprensa, gente. Isso não existe em nenhum lugar no mundo. Agora, eles são culpados por tudo isso. E as organizadas, sim. As organizadas que querem também ditar os rumos do clube, porque eles dizem que por ir aos jogos, por viajar quilômetros, fui no Uruguai, ver a final da Libertadores, fui não sei aonde, e daí? Você vai porque quer, meu amigo. É muito fácil gritar ali, falar alto ali no meio de um monte de valentões do lado, né? É muito fácil. Agora a culpa é sim também desses responsáveis, torcedores, não são jornalistas, com conteúdo na internet, que eles incentivam essa violência, sim. A partir do momento que começam a dizer que nós não admitimos isso, que você admite o quê? Você é um torcedor apenas. O clube não pode ficar refém desses malas, né, que fazem parte, infelizmente, do mundo do futebol. Mas, posto isso, essa situação toda, né, a verdade é que o jogo do Flamengo ainda não está, no momento que estamos a gravar essa edição do PB Desporto, não foi confirmado ainda devido ao estado de emergência lá no Peru, né? E a verdade é que o Flamengo tem esse jogo marcado. O início da competição, primeiro jogo, a participação do Paulo Souza dirigindo o Flamengo. E a repercussão desse jogo nós vamos trazer, claro, se ele existir, na edição do Curtas do PB Desporto na quinta-feira. E a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino teve os seguintes jogos disponibilizados pelo nosso Antero Arcanjo. Palmeiras 3, Flamengo 0, Palmeiras vice-campeão brasileiro em 2021, o Flamengo com a série de desfalques, jogadores importantes que não puderam atuar, né? A Duda, que deve voltar na sexta rodada contra o Cruzeiro. É bom lembrar que teremos a paralisação para a data FIFA no futebol feminino, o Brasil jogando com a Espanha e a Hungria. A Duda está na seleção sub-20, mas deve atuar já na sexta rodada contra o Flamengo. Enfim, Palmeiras sobrando e vencendo por 3-0. Os demais jogos: São José 1, Ferroviária, líder do campeonato 6, Real Brasília 1, Grêmio também 1, Internacional 3, Red Bull Bragantino 0, Corinthians 1, São Paulo 1 no Clássico Paulista, Avaí Kinderman 0, Santos 5, Crespon 2, Esmac também 2. E encerrando essa quinta rodada, na última segunda-feira, tivemos o Clássico Mineiro, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 2. Na classificação, nós temos a Ferroviária, líder, com 13 pontos ganhos, mesma pontuação do segundo colocado, Palmeiras, só que a Ferroviária, nos critérios de desempate, é a primeira colocada. Em terceiro vem o Internacional, com 12 pontos, quarto, Corinthians com 11, quinto, São Paulo com 8,
mesma pontuação do Flamengo, o sexto colocado, aí nos critérios de desempate, a diferença São Paulo em quinto, Flamengo em sexto lugar. Lembrando que o campeonato vai ficar aí 15 dias sem jogos devido, confirmando a data FIFA com a seleção brasileira enfrentando as seleções da Espanha e também da Hungria. E o campeonato português teve os jogos da sua 28ª rodada de 34 da competição. Futebol Clube do Porto vencendo e chegando a 76 pontos, 6 a mais que o segundo colocado com 70 pontos, que é o Sporting. O Porto venceu 3 a 0 ao Santa Clara, o Sporting derrotou em casa também o Paços de Ferreira por 2 a 0 e o Benfica teve mais uma derrota jogando na casa do Braga, perdeu por 3 a 2. O Gil Vicente, que é o quinto colocado, perdeu para o Arouca por 2 a 1 jogando fora de casa. Na classificação do campeonato, o Porto é o primeiro com 76 pontos ganhos, em segundo vem o Sporting com 70 pontos, na terceira colocação aparece o Benfica com 61 pontos ganhos, em quarto a equipe do Braga com 52 e em quinto o Gil Vicente com 46. Essas seriam as 5 equipes que estariam garantidas nas competições europeias da próxima temporada. O Benfica, que no momento dessa gravação, já estamos no segundo tempo, pelas quartas de final da Champions League, vai perdendo para a equipe do Liverpool da Inglaterra por 2 a 1. Os gols da equipe do Liverpool, Konaté e o Mané, e o Núñez marcando o gol do Benfica. Segundo tempo de jogo, Liverpool 2, Benfica 1. Jogo esse no Estádio da Luz, estádio do Benfica em Lisboa. E após um liminar e atraso de várias semanas, o Cruzeiro, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovou por aclamação 215 votantes as solicitações impostas pelo Ronaldo para adquirir 90% da SAF do clube. O Ronaldo teve essas solicitações aprovadas e agora vai de fato tocar os seus projetos no Cruzeiro. É bom lembrar que uma das solicitações de Ronaldo era a passagem das Tocas da Raposa 1 e 2 para a SAF do clube. Dessa forma, uma das metas do Ronaldo, que é, claro, pagar as dívidas, sanar essas dívidas do clube, como também a volta do Cruzeiro à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que o Cruzeiro vai participar mais um ano da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E agora falando da Copa Libertadores da América, até o momento da gravação desse programa, o jogo Flamengo e Sporting Cristal está mantido, sem público, porém, o jogo esse, a estreia do Flamengo na Libertadores, Flamengo do Paulo Souza, também primeiro jogo dele na Copa Libertadores da América, o Flamengo jogando com o Sporting Cristal. Até o momento, confirmo, o jogo está marcado, confirmado, para as 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, 1h30 da madrugada aqui em Portugal. Os demais jogos envolvendo clubes brasileiros, o Atlético Paranaense jogando fora contra o Caracas e o Corinthians na Bolívia, na altitude de La Paz, 3.600 metros, enfrentando a equipe do Wallace Ready. Pela Copa Sul-Americana, o Santos fora de casa encara o Benfield, o Ceará recebe o Independente e o Atlético Goianiense vai receber a equipe da LDU. A última notícia aqui do PB Desporto, nessa edição dessa terça-feira, 5 de abril, terminou agora há pouco o jogo do Benfica pelas quartas de final da Champions League contra o Liverpool no Estádio da Luz, em Lisboa, 3 a 1 para o Liverpool. O terceiro gol do Liverpool marcado pelo Dias. A gente já tinha informado, o primeiro gol do Liverpool foi marcado pelo Konaté, o Mané marcando o segundo gol e o Dias fazendo o terceiro gol.
para o Liverpool. O gol único do Benfica foi marcado pelo Darwin Nunes. Liverpool aí na frente, 3-1, próximo jogo, o jogo da segunda mão, semana que vem, dia 13 de abril, no campo do Liverpool, na Inglaterra. No outro jogo, também muito aguardado, nessa terça-feira pela Champions, o Manchester City do Guardiola derrotou por 1-0 em casa a equipe do Simeone e o Atlético de Madrid. Também na próxima semana, dia 13, o jogo da volta, dessa vez em Madrid. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!